Todos os dias você liga seu computador para trabalhar, se divertir, navegar na web, jogar e fazer outras tantas coisas. Poucos segundos após apertar o botão Power, um componente importantíssimo entra em cena: o sistema operacional. E ele está presente em vários equipamentos eletrônicos, como televisões, tablets, notebooks, calculadoras, videogames, Blu-ray, GPS, carros, casas e, por incrível que pareça, até geladeiras. A computação era sem forma e vazia. Computadores a vácuo, 1945-1955. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma aceleração na evolução dos computadores ocorreu, devido à necessidade de aplicações que pudessem quebrar a codificação das mensagens dos inimigos. Neste período, alguns pesquisadores como John von Neumann, em Princeton, Konrad Zuse, na Alemanha, e Horace Aiken, em Harvard, construíram dispositivos capazes de computar através de tubos a vácuo, sendo estes equipamentos grandes o bastante para ocupar salas inteiras. Nesta geração, as instruções eram dadas diretamente em código de máquina. Não havia linguagem de programação, e os sistemas operacionais não tinham qualquer funcionalidade, ou seja, não existiam. Transistores e sistemas em lote, 1955-1965. Com o surgimento dos transistores, os computadores se tornaram confiáveis e passaram a ser comercializados, isto em meados da década de 50. O computador passou a ter mais clara a separação dos papéis de seus atores: os projetistas do computador, programadores e os operadores da máquina. Antes, estes papéis eram realizados pelos mesmos desbravadores da computação. Para executar um programa, o programador desenvolvia seu algoritmo e entregava o cartão contendo seu código ao operador. O operador era responsável por entrar com o cartão no computador e acionar a sua computação. Ao final, a saída era impressa e o resultado entregue de volta ao programador. Como os computadores iniciais eram muito caros, uma empresa compartilhava seus diversos processos em uma única máquina. Para isso, desenvolveu-se o conceito de sistema em lote. O sistema em lote trabalhava com fitas magnéticas que possuíam diversos programas a serem executados em uma sequência. Um programa especial, ancestral do sistema operacional, carregava cada programa da fita, executava o programa e envia a sua saída para a impressora. Após o encerramento deste programa, o sistema configurava a próxima atividade para entrar em execução. Este ciclo se repetia até acabarem todas as atividades do lote. Circuitos integrados e multiprogramação, 1965-1980. No início da década de 60, os computadores passaram a ter duas utilizações do mercado: os computadores científicos de larga escala para a ciência e a engenharia e os computadores comerciais, adotados por bancos, companhias de seguro e departamentos de recursos humanos. A principal responsável pela sua popularização foi a adoção da tecnologia de circuitos integrados, que diminuiu o tamanho e o preço dos computadores. O IBM 360 foi o principal computador adotado pelos dois filões do mercado. A principal mudança para os sistemas operacionais foi a criação da multiprogramação, permitindo que vários programas pudessem compartilhar a memória principal ao mesmo tempo, cada um com seu espaço reservado na memória, compartilhando do espaço, podendo estas atividades ser executadas ao mesmo tempo. Entretanto, os computadores dessa época não tinham mais de um núcleo de processamento. Logo, era de responsabilidade do sistema operacional dividir o uso do único processador com os diversos programas em execução durante pequenas frações de tempo. Compartilhamento do tempo. Computadores pessoais, 1980-1995. Com o advento dos microcomputadores na década de 80, o computador passou a ser usado na vida privada das pessoas.
passou-se a comprar computadores como se compra videocassete, surgindo assim o conceito de computação pessoal, ou personal computer. A popularização do computador se deu pelas interfaces gráficas propostas pelos sistemas operacionais, permitindo que leigos da era pudessem manipular suas aplicações pessoais sem o auxílio dos antigos operadores de máquina. Os principais sistemas operacionais da época foram o MS-DOS, precursor do Windows da Microsoft, o Unix, base sistema operacional aberto ao público, e o Mac OS, sistema criado pela Apple, que trouxe a revolução da interface gráfica, adotado até hoje nos sistemas operacionais modernos. No final da década de 80, começou a se criar sistemas operacionais para manipular computadores interligados por redes de comunicação, chamados sistemas operacionais de rede, sistemas distribuídos. Nele, o usuário passou a controlar diversos computadores ao mesmo tempo, podendo até se logar em um computador remoto, localizado a quilômetros de distância, e controlá-lo como se estivesse usando seu teclado ou mouse local. Minix, 1987. Depois de tantas versões do Unix voltadas a grandes empresas e sistemas domésticos, um homem chamado Andrew S. Tannenbaum lançou um software simplificado para fins educacionais, o Minix. Foi uma das inspirações para o lançamento do aclamado Linux. 1991, Linux. Finalmente, depois de 20 e tantos anos de história, nasceu o Linux. Apesar de não ser o sistema preferido de muitos, o Pinguim foi um dos mais importantes da história, visto que trazia código livre ou aberto. No início, o sistema de Linus Torvalds aproveitou bibliotecas e aplicações do GNU. O curioso desse sistema é que ele não se popularizou como uma plataforma única. Desde o começo, Torvalds distribuiu o kernel do sistema de forma gratuita, garantindo que diversos outros sistemas pudessem ser desenvolvidos e oferecer novas experiências para os usuários. O Linux continua em desenvolvimento constante, sendo que seu núcleo principal é atualizado para englobar novas tecnologias e melhorias. O principal destaque desse software é que ele somente evoluiu e não precisou se preocupar com interface gráfica e outros adicionais. Atualmente, o sistema está na versão 3.11.